Segundo Crônicas 32, Senaqueribe invade Judá. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e invadiu Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava determinado a guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e com seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava cercando a cidade de Laquis, com todas as suas forças, para falar a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incentiva Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus lugares de culto e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incentive assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda outras coisas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu: Deus destrói o exército de Senaqueribe. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos. Assim, de todos os lados o protegeu.
E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente. Ele orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Doença e morte de Ezequias. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles, nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Ajuntou tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudo e de tudo o que se podia desejar. Também de armazéns para a colheita do trigo, do mosto, do azeite, de estrebarias para toda casta de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.